assume a segunda posição no Campeonato Carioca. Romário foi o dono da festa. Ele fez o primeiro na vitória sobre o Madureira, 1-0, e no segundo tempo completou o placar. Tem 5 gols e é o artilheiro do Campeonato Carioca em 3 jogos. Flamengo e Madureira estão 3 pontos atrás do Vasco. 2 goleadas e uma grande surpresa no Campeonato Paulista. O Santos arrasa o Matonense e o Palmeiras é arrasado pelo Mogi Mirim. O Mogi Mirim já começou o jogo abusado e fez com Sandro Gaúcho 1-0 em cima do Palmeiras. Contra-ataque da equipe do interior. Alex recebe adiantado, chuta, Veloso rebate e Ronaldo marca 2-0. Um pouco de esperança para o torcedor do Palmeiras no final do primeiro tempo. Cruzamento de Alex, gol de cabeça de Oséias. Mas no segundo tempo, de novo o pesadelo. Erro da defesa, gol de Alex. E em mais uma bobeira, Alex faz de novo. 4-1. Ituano 8, Corinthians e Palmeiras 5, Guarani 4, Mogi 4, União 3, a classificação do grupo. O Santos se reencontra com a vitória, mas leva um susto. Cristiano faz 1-0 para o Matonense e Jorginho empata 1-1. Ainda no primeiro tempo, uma avalanche santista. Boa jogada de Miller, gol de Caico, 2-1. No terceiro, bola chutada por Marcos Assunção e desviada em Cláudio. Segundo tempo, arrancada de Caio, um toque errado do zagueiro Cláudio e gol de Miller, 4-1. Tabela Jorginho Adiel, que erra o chute, mas Miller acerta, 5-1 Santos. Matonense diminui com Ranieri batendo falta. E Eduardo Marques completa o placar, 6-2. A Portuguesa tem 8 pontos, São Paulo e Rio Branco 7, Santos e Matonense 4, São José 2, neste grupo do Campeonato Paulista. A Bolsa de Valores de 2-1 em Nova Friburgo contra a Friburguense. Rua Bariri, Romário garante a vitória do Flamengo sobre o Madureira, aí fazendo o primeiro. No segundo, ele, Romário, arranca pela esquerda. Primeira participação aí do Renato Gaúcho. Já descolou o lançamento sensacional, Romário. Vai para o segundo gol, Romário bateu, é gol! Gol! Do Flamengo! Romário! Primeiro lance com Renato Gaúcho, saiu o lançamento, a falha escandalosa do zagueiro, a bola passou, Romário na saída de Carlão, 2 para o Flamengo, 0 para o Madureira. Mais gols para destacar os campeonatos paranaense, goiano e mineiro. Alcione abre o placar para o Irati. Reginaldo Araújo cruza a cabeçada certeira de Claudinho, empate garantido para o Coritiba, 1-1. O campeão do primeiro turno, Atlético, continua dando as cartas no retorno. Vitória sobre o Apucarana, que sai na frente com Feijão cobrando falta. O goleiro Marcelo Flores dá rebote, Tuta deixa tudo igual. O artilheiro Tuta completa a jogada de Reginaldo e fatura o seu 10º gol no campeonato, 2-1. Kelly, ex-Bragantino, passa por 13 e chuta, o goleirão não segura. Luizinho Vieira define, Atlético líder 3, Apucarana 1. Rodada em Goiânia, o líder Goiás leva um susto, mas goleia o Caldas Novas. Zé Carlos Nunes marca 1-0 Caldas. Começa o show do atacante Alex, que empata. Aloísio no embalo coloca o Goiás na frente. Alex fatura o 3º. O próprio Alex trata de fechar o placar. Goiás 4, Caldas 1. Também em Goiânia, o Atlético não deu chances ao Bom Jesus. Giovânio faz o primeiro do Atlético. Zezé não perde tempo, 2-0. É a vez de Nilton também ir para a rede, 3-0. Neto fatura o 4º, Atlético 4, Bom Jesus 0. Agora o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro garantiu a sua classificação para o octogonal decisivo do Campeonato Mineiro, antes mesmo do final do turno da segunda fase da competição. Na partida antecipada contra o Nacional, ontem no Mineirão, a equipe de Levir Coupe perdeu muitos gols. Mostrou um meio-campo lento e errou muito.
Mesmo assim, o gol de Alex Alves aos 38 minutos do primeiro tempo, depois de um cruzamento de Gustavo, levou a equipe de Levi Coupe aos 21 pontos. Mas as dificuldades nas finalizações começaram a preocupar o treinador. Nós não finalizamos, então o maior erro foi nosso, de finalização. Apenas com o Guarani assume a vice-liderança do grupo 3, 6 pontos. O Ituano lidera com 8. O Guarani começa melhor, primeiro com o Almir tentando chute. Ferreira arrisca de longe para a defesa parcial de Ney. O Corinthians contra-ataca, Mirandinha recebe de Souza e chuta cruzado para a bola raspar na trave. Rincon pelo meio, o colombiano gira e leva perigo ao gol de Gleger. Rincon novamente em ação, desta vez não acertando a cabeça no cruzamento de Marcelinho. O Corinthians agora usa a tabela pelo meio, chute de Souza quase engana Gleger. O Guarani responde, aos 38 sai em vantagem. Vamos ver a chegada do Almir. O Vampeta está na frente dele. Ele rola a bola para o Jean. Levantou para a área, desviou. Gol do Guarani! Almir! O jogo no segundo tempo continuou equilibrado. O Guarani levou o primeiro perigo com Diney, ganhando do zagueiro Cris, mas parando nas mãos de Ney. Mais um ataque pela ponta. Ferreira cruza e a defesa do Corinthians só vê a bola passar. Melhor chance do Guarani é com ele. Diney, chute forte para Ney defender e a zaga salvar. O Corinthians chega ao empate aos 38 depois dessa falta cobrada por Marcelinho. Autorizou o Gaúcho. Cobrança do Marcelinho. Outra vez a barreira tirou. Olha o Vampeta, bate! Gol! Golaço! Vampeta, um golaço! Empata para o Corinthians! Um jogo difícil, a equipe do Guarani é uma equipe difícil, já vem tirando ponto do Corinthians, já tirou ponto do Palmeiras. Mas o nosso objetivo maior é a classificação. Porto Alegre para estar na próxima fase. O jogo no Morumbi foi decidido no segundo tempo e o primeiro gol sai dessa jogada do lateral Serginho. No cruzamento, Carlos Miguel pega de primeira. Denilson pelo meio coloca Aristizábal livre para cruzar rasteiro e França conferir. Final São Paulo 2-0. A decisão da vaga contra o Grêmio acontece 14 de abril em Porto Alegre. O resultado é bom, né? Mas a gente não pode estar satisfeito. Eu conheço bem o Grêmio lá no Estádio Olímpico. Presa no Rio e goleadas em São Paulo e Curitiba. Veja os gols deste sábado. Campeonato Paranaense, Atlético e Londrina. Tuta faz o primeiro do Atlético. Alex, num belo chute, marca o segundo. 2-0. Segundo tempo, Varley aumenta. 3-0. Alex bate a falta e no rebote do goleiro, Varley faz mais um. 4-0. Luizinho Vieira fecha o placar. Atlético 5, Londrina 0. Campeonato Paulista, São José e São Paulo. Gol de França, 1-0 São Paulo. Denilson marca o segundo, um golaço. Boa jogada de Denilson, Fabiano aumenta 3-0. O São José diminui com Eric. Denilson de pênalti faz 4-1. E Serginho marca o último da goleada. São Paulo 5, São José 1. Campeonato do Rio, Botafogo e Friburguense. A defesa para e Anderson faz o primeiro do Friburguense. No segundo tempo, Anderson faz mais um. Friburguense 2, Botafogo, último colocado, 0. Como se tornar um ídolo num lugar onde o futebol... Para o amistoso da seleção contra a Alemanha, quarta-feira. Ele fez um dos gols do Internacional sobre o Milan na vitória por 3-0. Aqui, decepção em dois clássicos regionais. O Fla-Flu acabou 0-0. Santos e Portuguesa também. Mas vamos aos gols deste domingo. Clássico do futebol paranaense. Paraná Clube Coritiba. Cruzamento de Ednelson. Tico decide o jogo. Paraná 1, Coritiba 0. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Vila Nova. Cruzamento de Vander, falha de Gotardo e Luiz Fernando entra com bola e tudo. Cruzeiro 0, Vila Nova 1. Em Salvador, Vitória e Camaçari. Passe de Marquinhos para Gabriel. Ele corre com o zagueiro e toca para o gol. Camaçari 1-0. No final, Evandro entra driblando na área
Mas é Elvis quem empata o jogo. Vitória 1, Camaçari 1. Na Fonte Nova, Bahia e Galícia. Chute forte de Wesley. De novo aí, 1-0 Bahia. Agora o chute é de Everton Luiz. 2-0. Everton Luiz cruza e Wesley marca mais um, 3-0. A defesa do Bahia para e Ladu diminui, 3-1. E o quarto gol é bonito, Everton Luiz faz de virada, 4-1. Robson Luiz, rápido. Wesley só escora, 5-1 Bahia. E tem mais, Wesley de falta, o quarto dele, 6-1. E para acabar, Júnior tabela com Matena e faz Bahia 7, Galícia 1. Clássico em Belém, Remo e Paysandu, Tarcísio sofre pênalti. Damião marca para o Remo. Paulinho Santarém chuta cruzado, o goleiro não segura e Bebeto empata. Remo 1, Paysandu 1. Em Goiânia, Vila Nova e Atlético Goianiense, Fernando César cruza, Rui marca de cabeça para o Vila. Chute de Almir, a bola desvia em Renato e Vila 2-0. Marquinhos é derrubado por William. Zezé diminui para o Atlético, 2-1. E tem mais um pênalti, o goleiro Enival derruba Rodrigo. Zezé deixa tudo igual, Atlético Goianiense 2, Vila Nova 2. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Central. Ângelo batendo falta, faz Central 1-0. Escanteio para o Santa, Célio desvia e André Jacaré completa de cabeça. Santa Cruz 1, Central 1. Campeonato Paulista, Ituano e Palmeiras. Raudinei ganha de Roque Júnior na lama, cruza para Leto fazer 1-0. Arce bate a falta e Roque Júnior de cabeça empata para o Palmeiras. 1-1. Ainda no primeiro tempo, Leto cruza, Roque Júnior não corta e Darcy faz 2-1 Ituano. Segundo tempo, Cris é derrubado na área, é pênalti. O lateral Arce empata, Ituano 2, Palmeiras 2. No Pacaembu, Corinthians e União de Araras, o juiz dá pênalti de Batista em Souza. Marcelinho Carioca cobra e faz Corinthians 1, União São João 0. Há pouco mais de 2 meses da estreia na Copa. 48 mil pessoas viram o empate sem gols do Fla-Flu no Maracanã. Magno Alves foi o atacante do Fluminense que mais perigo levou ao gol de Klemer. O goleiro do Flamengo saiu como um dos melhores em campo. O lance mais bonito do clássico é nessa bicicleta de Romário. Final 0-0, o Flamengo é vice-líder com 7 pontos ganhos. O Fluminense vem em quinto ao lado do América com 5. Gols pelo Brasil, Bahia e Próxima fase da... Passa para a próxima fase. Já o Santos vai a Salvador e empata com o Bahia. Vamos aos gols. O Santos foi a Salvador com pinta de que ia surpreender. Marcos Assunção abre o placar. Santos 1-0. Falta. Marcos Assunção novamente. Santos 2-0. Reação do Bahia com Branco. 2-1. Empate do Bahia na falha de Zete. 2-2. Marcos Assunção em noite inspirada. Marca mais um de falta. Santos 3-2. Só que o Bahia não desiste e empata no finalzinho. Santos 3, Bahia 3. E o Palmeiras teve dificuldades para vencer o Botafogo no Parque Antártica. Aguinaldo de sem pulo. Um golaço. Palmeiras 1, Botafogo 0, placar final. Você vai ver a seguir, aqui não acontece. O Brasil venceu hoje uma das equipes mais temidas do mundo. Derrotamos a Alemanha e em Stuttgart. 62 mil pessoas no estádio. O português Jorge Luiz canta o hino brasileiro. No início, o Brasil tem dificuldades. Na marcação, a Alemanha usa violência. Raman acerta Roberto Carlos. Dunga reage.
Tafarel começa a se destacar. Até mostrar arrojo e coragem no chute de Müller. A defesa dá moral ao time. Na cobrança do córner, César Sampaio, de cabeça, faz Brasil 1-0. 26 minutos. Repare no replay que ele é agarrado pelo zagueiro. É do Brasil! Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Köhler atinge Cafu. É expulso. A Alemanha fica com 10. No segundo tempo, o Brasil sente a pressão alemã. Os zagueiros apelam. Mais cartões amarelos. Dunga é expulso por causa desta falta. Aos 19, lance infeliz. Aldair escorrega e Kirsten empata o jogo, 1-1. A seleção não se acomoda. Entram Doriva e Bebeto. Ronaldinho tenta jogadas individuais. Na primeira recebe falta. Mas na segunda, lançado por Roberto Carlos. Capricha, garoto. Aí, Ronaldinho, driblou o goleiro. Bateu. É gol, é gol, é gol. Gol! É do Brasil! Saiu pro abraço. 2 para o Brasil, 1 para a Alemanha. A Alemanha não perdia há 22 jogos. Esperar na Libertadores da América com uma grande vitória sobre o Grêmio no Rio de Janeiro. O time soma agora 4 pontos e só depende dele para conseguir a vaga. Aí pro Donizete, mudou um pouco de lado. Vem tentar sorte aqui, conseguiu um drible. O segundo vai pra bola, pode bater pro gol, preferiu a abertura. Jogou na direita, uma bomba! Vamos ver o time do Vasco chegando, o Grêmio saiu-se mal no lance. Olha a cabeçada do Luizão! Gol! Recebe bem o Donizete. Ele tenta limpar para bater de pé direito. Golaço! Gol! Um dos mais importantes torneios do circuito. Na abertura da rodada de fim de semana do futebol brasileiro. Em Minas Gerais, o Cruzeiro enfrenta o Montes Claros. Ricardinho bate cruzado e Bentinho completa Cruzeiro 1-0. Depois da cobrança do escanteio, a zaga corta, mas Elivelton chuta de primeira. Cruzeiro 2-0. No segundo tempo, Fábio Júnior de cabeça aumenta. Placar final, Cruzeiro 3, Montes Claros 0. Campeonato Paulista. Em Itu, Corinthians e Ituano. Mirandinha tabela com Marcelinho Carioca, passa pelo goleiro e faz Corinthians 1-0. Marcelinho Carioca cobra falta e é Cris quem marca de cabeça 2-0. Segundo tempo, Rodrigo cruza e Didi também de cabeça aumenta 3-0. O Ituano reage no fim do jogo. Olídio diminui 3-1. O juiz Oscar Roberto de Godoy dá pênalti quando a bola bate no ombro de Célio Silva. A cobrança é de Augusto. Final, Corinthians 3, Ituano 2. Brasil e Uruguai decidem a Copa. Lá na Itália, o Edmundo fez o primeiro gol dele pelo Fiorentina. Foi o último da goleada de 4-0 contra o Napoli. Agora nós vamos ver os artilheiros que se destacaram aqui no Brasil. Campeonato Paulista, no clássico da noite de sábado, São Paulo e Santos. O estreante Lúcio recebe nas costas de Alexandre, dribla o goleiro Rogério e faz. Santos 1-0. Mas Rogério se vinga. O goleiro bate a falta e empata para o São Paulo. 1-1. Segundo tempo, Serginho cruza. Cabeçada de França. Final, São Paulo 2, Santos 1. Portuguesa e Rio Branco no Canindé. O lateral Augusto de cabeça. Faz Portuguesa 1-0. Leandro parte em velocidade. Toca na saída do goleiro Ivan e faz Portuguesa 2-0. Evandro cruza, Alexandre cabeceia, 3-0 Portuguesa. Augusto manda a bola para a cabeçada de Elvis, quarto gol da Portuguesa. Narcísio cruza para Valentim, mas quem toca na bola é Augusto da Portuguesa, é gol contra. Portuguesa 4, Rio Branco 1. Segundo tempo, Carlinhos cruza, Evair completa. Final, Portuguesa 5, Rio Branco de Americana 1. A Portuguesa está em segundo lugar do grupo 4, um ponto atrás do líder São Paulo.
Palmeiras e Guarani jogam no Parque Antártica. Dauri chuta mal, mas Barata aproveita a indecisão da defesa para marcar. Guarani 1-0. E a reação do Palmeiras é imediata. Zinho cobra escanteio, Galeano de cabeça empata. 1-1. No segundo tempo, Oséias chuta. O goleiro Gleger rebate. Alex livre, só tem o trabalho de tocar a bola para o gol vazio. Palmeiras 2, Guarani 1. Campeonato Paranaense clássico em Curitiba, Paraná e Atlético. Lúcio de falta, deixa o Paraná em vantagem, 1-0. O empate do Atlético também vem numa cobrança de falta. Paulo Miranda chuta, a barreira abre, na sobra o artilheiro Tuta não perdoa. 12º gol dele no campeonato. Final, Atlético líder 1. Paraná segundo colocado, também 1. Campeonato Pernambucano, o Sport goleia o Santa Cruz. Valdomiro cruza para Maurício tocar. Sport 1-0. E o Santa empata. Wellington manda a bola para conclusão de André Jacaré. 1-1. Leandro faz o cruzamento e a cabeçada é de Ronaldo. Sport 2-1. Agora Ronaldo chuta. Ramos salva, mas o zagueiro Márcio completa para o gol. Sport 3-1. Jackson tabela com Leandro e aparece na área para fazer. Final, Sport 4, Santa Cruz 1. Campeonato do Rio, Fluminense Madureira nas Laranjeiras. Nonato lança para Rony, o atacante domina e chuta. Fluminense 1-0. Segundo tempo, cruzamento na área do Madureira. Rony acerta a cabeçada. Final, Fluminense 2-0. Em Campos, Americano e Flamengo, Alberto domina e manda a bola no ângulo. Flamengo 1-0. Zé Roberto cruza e Maurinho aumenta para o Flamengo 2-0. E o americano diminui. Depois da cobrança de falta, Wellington completa de cabeça. Flamengo 2-1. Vasco e Botafogo no Maracanã. O zagueiro Jorge Luiz passa para Túlio. Tocar na saída de Carlos Germano. Botafogo 1-0. Segundo tempo, Donizete é lançado, chuta rasteiro e tudo igual. Vasco 1, Botafogo 1. Sérgio Manuel chuta de fora da área, a bola bate em Nasa e engana Carlos Germano. Botafogo 2, Vasco 1. O Vasco está em segundo lugar com 9 pontos, mas tem um jogo a menos que o líder Flamengo, que está com 10. Goiás se divide entre dois amores. De um lado a bola, do outro a... Campeonato Paulista, Palmeiras e União São João. Depois do cruzamento da esquerda, Robinho faz 1-0 para o União São João. Paulo Nunes tabela com Oséias e empata para o Palmeiras. 1-1. Segundo tempo, Júnior cruza e Oséias completa de cabeça. Palmeiras 2-1. O União São João volta a empatar quando Tosca recebe livre e bate no canto. 2-2. Mas o Palmeiras chega à vitória. Arilson cruza e a bola fica para Paulo Nunes dominar e chutar. 3-2. Com o resultado, o Palmeiras passa a dividir a liderança do Grupo 3 com o Corinthians no Campeonato Paulista. Copa Libertadores da América, em Porto Alegre, Grêmio e Guadalajara do México. Beto rola para o chute de Ronaldo. Grêmio 1-0. Ronaldo acaba retribuindo. É dele o lançamento que deixa Beto na cara do gol. 2-0 é o placar final. Com a vitória, o Grêmio passa a liderança do Grupo 2 com 9 pontos e garante vaga na próxima fase da Libertadores. Vamos com a Copa do Brasil. O Cruzeiro faz festa em Belo Horizonte. O time vence o jogo de ida contra o Corinthians e fica perto de uma vaga nas quartas de final da competição. Marcelinho bate falta da intermediária e marca o gol do Corinthians. 1-0. O Cruzeiro vira ainda no primeiro tempo. Gilberto cruza e Bentinho toca para o gol. 1-1. Depois do escanteio, o zagueiro Marcelo acerta a cabeçada. Cruzeiro 2-1. Segundo tempo, Elivelton faz boa jogada pela esquerda e manda para Bentinho aumentar. Final, Cruzeiro 3, Corinthians 1. Hoje é 1º de abril, um dia consagrado. 98. O Santos vence e tenta se recuperar para conseguir uma vaga nas semifinais. A Portuguesa se livra da Matonense e o Guarani embolsa tudo no outro grupo. O Guarani recebeu o Ituano em Campinas e fez 1-0 com este gol marcado por Dauri. O Guarani define o placar com Paulo Isidoro.
batendo falta com precisão. 2-0. No grupo, Palmeiras e Corinthians têm 12 pontos. O Guarani tem 11. Tá tudo embolado e só se classificam 2. A Portuguesa foi a Matão e conseguiu uma importante vitória. Marcelo fez 1-0 contra o Matonense. O time de Matão conseguiu um empate com Thailson. Segundo tempo, uma boa tabela entre Simão e Evandro. Simão marcou, a Portuguesa ganhou por 2-1, lidera o grupo com 15 pontos. O São Paulo tem 13 pontos ganhos nesse grupo do Campeonato Paulista. Quem vem correndo bem por fora, tentando alguma coisa é o Santos, que recebeu o São José na Vila Belmiro. Fez 1-0 com este lance de Miller, o goleiro Maurício rebateu e Lúcio fez. 1-0 Santos. Só no segundo tempo o Santos armou a goleada. Cruzamento de Narciso, gol de Caico, 2-0. Eduardo Marques, que entrou no segundo tempo, cruzou e Narciso fez 3-0. No quarto gol do Santos, Miller dá um belo passe para Eduardo Marques, que dribla o goleiro Maurício e faz o quarto. Encerrando a goleada, o cruzamento de Caico e o belo gol de Miller. Santos 5-0. Santos tem só 8 pontos. Precisa ganhar os 3 jogos que faltam e torcer muito contra a Portuguesa e contra o São Paulo. E vamos a um giro por outros campeonatos estaduais. No Carioca, tudo é mistério. O Flamengo jogou ontem e venceu, mas ninguém sabe o que vai acontecer agora. Jogos adiados, indefinição, bom, a bagunça de sempre. Com a vitória, o Flamengo está a 3 pontos do título da Taça Guanabara. Enquanto os cartolas brigam, os craques marcam. O Flamengo confirmou sua liderança vencendo o friburguense. Eduardo faz pênalti em Alberto. Romário cobra e abre o placar. Flamengo 1-0. Marcos Assunção bateu falta e o Romário desviou no meio do caminho. Romário já tem 7 gols no Campeonato Carioca. No segundo tempo, Romário chuta, bola bate na trave e Maurinho completa. 3 para o Flamengo, 0 para o friburguense. O Flamengo tem 13 pontos, o Vasco 9. O Vasco tem 2 jogos a menos e ninguém sabe ainda quando jogam Flamengo e Vasco. Campeonato Paranaense, Lúcio Flávio bate falta e o Paraná faz 1-0 no Mirati. Chute forte de Sabino, 2-0 Paraná. A jogada é de Luiz Henrique. O gol de Vital. E o Paraná vence o Irati por 3-0. O Campeonato Paranaense está no segundo turno. O Atlético lidera e o Paraná é o segundo colocado. Campeonato Mineiro, Atlético e Guarani de Divinópolis. Bola na trave e no rebote, Edgar faz. Atlético 1-0. Com um gol de Marques, o Atlético Mineiro definiu o placar. 2-0 no Guarani de Divinópolis. Quem lidera o Campeonato Mineiro é o Cruzeiro. Em cima da hora fica por aqui. Finalistas, o Bahia vence a decisão em Salvador. Vamos então aos gols dos campeonatos regionais. Fluminense e Botafogo, clássico no Maracanã. Magno Alves faz bonita jogada, lança Marcos Brito. Ele passa por Jefferson e abre o placar. Fluminense 1-0. Um minuto depois, Wilson Goiano centra, Fábio Noronha não alcança, Bebeto empata o jogo. Fluminense 1, Botafogo 1. Em Curitiba, quase 30 mil pessoas no Atletiba. Reginaldo Araújo cruza, Macedo estreando, decide a partida. Curitiba 1, Atlético Paranaense 0. Campeonato Goiano, Goiás e Atlético, falta em Aloísio. O zagueiro Túlio bate e marca. Goiás líder 1, Atlético 0. Campeonato Catarinense, Criciúma e Chapecó. Chute de Paulo César, a bola desvia em Joel Ceni. Criciúma 1-0. Leandro bate escanteio, Carlos Eduardo manda na trave, Marcos Paulo completa 2-0. Leandro cruza da esquerda, Luiz Carlos Oliveira fecha o placar. Criciúma 3, Chapecoense 0. Em Fortaleza, Ceará e Ferroviário, o primeiro jogo da decisão do turno. Luciano Mineiro manda na área e o zagueiro Santos faz contra. Ceará 1, Ferroviário 0. No Recife, Esporte Central de Caruaru. De Leonardo para Leandro, ele solta a bomba e é gol do Esporte. Bola lançada para Leonardo. O atacante passa para Marcelo, que manda para a rede. 2-0. Segundo tempo. Marcelo serve Leonardo, que aproveita a falha do zagueiro e faz o terceiro. O goleiro Bosco sai jogando errado e a bola cai nos pés de Chico. Ele agradece e diminui. Esporte 3, Central 1.
Em Salvador do Barradão, decisão do primeiro turno, Vitória e Bahia. Souza rola a bola. Robson Luiz chuta forte. Sérgio não segura e no rebote Wesley faz Bahia 1-0. Robson Luiz escapa pela esquerda. Cruza para Marquinhos aumentar 2-0. Robson Luiz desce novamente pela esquerda. Cruzamento na medida para Wesley. Final Bahia, vencedor do turno 3, Vitória 0. Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians pela manhã no Morumbi. Arce toca para trás, Alex domina, gira o corpo e marca. Palmeiras 1-0. Lançamento longo de Vampeta. Rincon desvia de cabeça e Didi bate de primeira. Final Corinthians 1, Palmeiras também 1. Em Campinas, Guarani e União de Araras. Dauri erra o chute, mas Guinei aproveita para fazer Guarani 1-0. Almir recebe a bola pela esquerda, chuta sem defesa para o goleiro Marcelo Bezerra, 2-0. No segundo tempo, Mauro de cabeça diminui para União São João. Guarani 2, União 1. Portuguesa e São José no Canindé. Passe de Evair, Alexandre faz o primeiro da Portuguesa. Evandro cruza da esquerda, Evair desvia com toque de cabeça. Portuguesa 2-0. No segundo tempo, a Evair aparece livre e toca para Leandro, que só empurra para a rede. Os jogadores do São José pedem impedimento, mas o juiz Oscar Roberto de Godoy confirma o gol. Final Portuguesa já classificada para as semifinais 3, São José 0. São Paulo e Matonense no Morumbi. Para começar, um golaço de Denilson. Ele recebe passe de França, dribla até o goleiro Júlio César. 1-0. No segundo tempo, Aristizábal lança a França, que chuta sem defesa. 2-0 para o tricolor. A Matonense ainda diminui com Elcio livre de cabeça. 2-1. Mas logo em seguida, chute de Fabiano. Júlio César rebate. Denilson então passa para Fabiano marcar o terceiro gol. Final São Paulo também classificado para as semifinais. 3, Matonense 1. E a Copa do Mundo já começou para o... Encosta no Flamengo, líder da Taça Guanabara. O Flamengo tem 13 pontos e o Vasco 12, só que com um jogo a menos. Os dois jogam no dia 19 para decidir o campeonato. Mas os vascaínos ficam um bom tempo sem 3 jogadores, Luizinho, Ramon e Luizão. O São Paulo garantiu o primeiro lugar no grupo e vai com 1 ponto de vantagem para as semifinais do Campeonato Paulista. No jogo do Canindé em São Paulo, a Portuguesa saiu na frente. O cruzamento vem da esquerda e a bola sobra para o zagueiro César, que acerta um chute forte. Portuguesa 1, São Paulo 0. Veja que lindo lance da equipe do São Paulo, de Denilson. E o gol de cabeça de Fabiano, 1-1. Outra vez Denilson faz bela jogada e toca para Carlos Miguel, que enche o pé. O São Paulo vira. No final do jogo, França define o placar. França tem 7 gols no campeonato e é artilheiro ao lado de Miller e Alex. Você vai ver de novo o gol. 3-1 para o São Paulo, que é líder do grupo. A Portuguesa vice-líder, os dois estão classificados. O Vasco enfrentou o Friburguense. Luiz Cláudio de cabeça faz 1-0 para o Vasco. Neste lance, o juiz viu o pênalti em Pedrinho, que se jogou. O próprio Pedrinho bateu e marcou 2-0. No terceiro, cruzamento de Felipe, gol de Odivan, 3-0. O Vasco precisa de 2 empates contra Madureira e Flamengo para ser campeão da Taça Guanabara. Vai disputar o título com o Flamengo, mas terá desfalques. Neste lance, Luizinho chocou a cabeça com o adversário. Ele teve traumatismo craniano, afundamento do osso da testa. Passa a noite num hospital. Além do Luizinho, que foi a contusão mais grave, Luizão sofreu um corte na boca e Ramon machucou o joelho no jogo. Luizinho deve ficar 90 dias fora do futebol. O Paraná empatou com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, segue em frente na Copa do Brasil e vai enfrentar o vencedor de Bahia e Santos. O Atlético Mineiro fez 1-0 no Paraná. O cruzamento vem da esquerda e Lincoln ajeita e bate. O Paraná tinha vencido por 1-0 em Curitiba e conseguiu um empate em Belo Horizonte no segundo tempo com este gol marcado por Gilmar. O jogo terminou 1-1 e o Paraná agora espera o vencedor de Santos e Bahia, que jogam na semana que vem. Com 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Ontem venceu o Real Betis. Os gols foram de brasileiros. O português Luiz Figo bateu o escanteio e Giovani cabeceou. 1-0 Barcelona.
Outro escanteio cobrado por Figo. A bola bateu em Rivaldo, que pegou a sobra. Barcelona 2, Betis 0. Pela Taça Libertadores da América, Grêmio e América do México jogaram em Porto Alegre. Dário marcou o gol da vitória do Grêmio, 1-0. O Grêmio terminou em primeiro lugar no grupo. Na próxima fase vai pegar o Nacional do Uruguai. Pelo Campeonato Paulista, São Paulo e Portuguesa, já classificados para as semifinais, jogaram no Canindé. César fez 1-0 Portuguesa. Denilson, depois de uma bonita jogada pela direita, cruzou para a cabeçada de Fabiano, 1-1. Denilson também deixou Carlos Miguel livre para virar o jogo. São Paulo 2-1. França, artilheiro do campeonato ao lado de Miller e Alex, fez mais um, o 7º dele na competição. Final, São Paulo 3, Portuguesa 1. A vitória do Vasco pelo Campeonato Estadual do Rio foi... O Guarani tem mais chance, mas Ituano e Mogi Mirim estão correndo por fora. Nos jogos da rodada, o Santos fez feio em Matão e o Corinthians garantiu a vaga no Pacaembu lotado. Corinthians e Guarani. Marcelinho cruzou e Cris de cabeça fez. Corinthians 1-0. Outro cruzamento de Marcelinho. Mirandinha completou. Corinthians 2-0. Barata acertou de longe. Corinthians 2, Guarani 1. No finzinho, Didi fez o último gol. Já no fim do jogo, o Marcelinho consegue bater uma bola forte, rasteira. Eu estava bem posicionado, só tive que tocar para o lado e correr para o abraço. Corinthians 3, Guarani 1. A Matonense jogou em casa contra o Santos. O lateral Denis chutou forte e garantiu a vitória. Matonense 1, Santos 0. No Rio, o Bangu também aprontou para cima do Fluminense, que abriu o placar com gol de César. João deu o troco. 1-1. Flavinho cruzou muito bem e, graças a Deus, fui feliz de chegar no primeiro pau e de fazer o primeiro gol do Bangu. E Edilson virou o jogo. Bangu 2, Fluminense 1. Em Campos, no Rio de Janeiro, jogaram Americano e Botafogo. Tico Mineiro abriu o placar. 1-0 Botafogo. De Jair Brasília aumentou para 2 com um chute de fora da área. No segundo tempo, Grotto desviou a bola com a mão dentro da área. Vandir bateu o pênalti e diminuiu. Final, Botafogo 2, Americano 1. Há 3 dias do Grande Prêmio da Argentina de Precisa ganhar do Ituano para garantir a última vaga nas semifinais do Paulistão. A necessidade da vitória para sonhar com a classificação tornou o jogo faltoso e com alto número de cartões amarelos. O Palmeiras abre o placar com Oséias, que aproveitou o rebote do goleiro Mauro no chute de Arce aos 29 minutos. 4 minutos depois, o Mogi empata com uma bela cobrança de falta do zagueiro Paulão. Que golaço! A situação se complicou para o time de Parque Antártica com a expulsão de Rogério, que já tinha cartão amarelo. A estrela de Paulo Nunes brilhou e aos 39 ele volta a deixar o Palmeiras em vantagem. 6 minutos do segundo tempo, Alex amplia para 3-1. O Mogi Mirim não se abate. Cobrança de escanteio aos 14 minutos. Sandro Gaúcho de cabeça diminui a vantagem. 3-2. Do Sapo! O Palmeiras se defendeu até o final e ainda contou com a sorte, como nesse lance de Arce, em cima da risca. Final, Palmeiras 3, Mogi Mirim 2. Com a vitória, o Palmeiras chega aos 16 pontos ganhos no Grupo 3. E se vencer o Ituano domingo no Parque Antártica, garante a classificação ao lado do Corinthians. O Guarani cai para terceiro e, além de vencer o Mogi domingo em Campinas, vai torcer pelo tropeço do Palmeiras. Essa vitória do Palmeiras contra o Mogi Mirim ainda não valeu a classificação para a outra. México empatam no jogo e na violência. A partida em São Januário seria amistosa, porque Vasco e América já estavam classificados ao lado do Grêmio no Grupo 2. Em campo, predominou a violência. O árbitro distribuiu 10 cartões amarelos e expulsou 5 jogadores. O time mexicano começa vencendo com este gol de Garcia Aspe. O Vasco chega ao empate com o Richardson e quarta-feira próxima enfrenta o Cruzeiro pela segunda fase da Libertadores. Ao final do jogo, Mauricinho agrediu Santibáñez no último ato de violência deste jogo para apenas cumprir tabela. Copa do Brasil, o Flamengo goleia o Vitória no Maracanã com um show de Romário, mas não adiantou nada.
Flamengo precisava devolver a goleada de 5-0 sofrida em Salvador e começa bem no Maracanã molhado. Romário, logo a 3 minutos, abre o placar. O Vitória deu troco. O lateral esquerdinha recebe de Kleber e chuta no canto alto de Klemer. O time baiano vira o jogo na sequência. Donizete cruza e Aguinaldo completa de cabeça. Rodrigo invade com o ponta autêntico e cruza rasteiro para Romário empatar. A jogada agora é pela direita com o lateral Alberto. Romário marca seu terceiro gol no jogo. A torcida do Flamengo parecia acreditar no milagre da classificação depois desta falta cobrada por Romário. Seu 6º gol na Copa do Brasil. Quando o Romário não faz, ele dá o passe. Rodrigo recebe para marcar o 5º, mas acabou aí, 5-2. O Vitória se classifica para enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil o vencedor de Cruzeiro e Corinthians. Campeonato Paranaense. Copa Libertadores, Vasco e América do México em São Januário. Fabrício toca a bola com a mão, pênalti. Na cobrança, Garcia Aspe fura a rede, América 1-0. Segundo tempo, Fabiano chuta e na sobra Richardson empata, 1-1 no placar. O jogo é violento e termina em confusão. O pequeno Mauricinho dá um tapa no rosto de Santi Baez. O próximo adversário do Vasco na Libertadores é o Cruzeiro. Campeonato Paulista, Palmeiras e Mojimirim. Depois do chute de Arce, Oséias marca, Palmeiras 1-0. Paulão bate a falta com violência e empata para o Mogi, 1-1. Júnior cruza para Paulo Nunes matar a bola no peito e tocar bonito, Palmeiras 2-1. Segundo tempo, Alex tabela com Oséias e chuta de virada, Palmeiras 3-1. Depois do escanteio, Sandro Gaúcho de cabeça diminui para o Mojimirim, final 3-2. O Palmeiras agora precisa vencer o Ituano para ficar com a última vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Copa do Brasil, Romário comanda o ataque do Flamengo na missão de fazer pelo menos 5 gols do Vitória da Bahia. E o objetivo é quase alcançado. O time do Rio goleia, mas quem se classifica são os baianos. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, 5 gols, 6 gols, assim. Na arquibancada, o torcedor está vendendo otimismo. 6-0 é o meu biscoito. Logo aos 3 minutos, Palhinha recebe um presente e toca para Romário, 1-0. Faltam 5, será que vai dar? O sonho da classificação fica distante quando Donizete lança esquerdinha, que chuta sem chance para Klemer, 1-1. E a reação baiana continua. Donizete Amorim cruza e a zaga do Flamengo vê Aguinaldo fazer 2-1. A coisa tá feia e vai ficar pior. Bruno Quadros faz falta violenta em Tássio e é expulso. Agora é a vez de Júnior Baiano. Depois de uma entrada dura em Kleber, ele agride Alex. Muita confusão. Baiano e o zagueiro Marconi do Vitória recebem cartão vermelho. O torcedor ainda procura enxergar de longe a esperança. Esperança que ressurge na jogada genial de Rodrigo. Basta Romário tocar e empatar. 1 minuto e meio depois, Alberto arranca e Romário vira o jogo, 3-2. Vem o segundo tempo, a reza continua e o show particular de Romário também. Ele tenta com o pé. Com a cabeça, está difícil de acreditar. Até que aos 22 minutos, o Maracanã vê uma cena raríssima. Gol de falta do baixinho. Habilidade, técnica e fôlego. Romário arranca e lança Rodrigo. 5-2. O craque ainda se despede da torcida com um toque de classe.